Amoras lindas, segunda parte do passo a passo dessa linda bonequinha aqui, que é projeto do professor Rogério, tá? Cedido aqui pela Liz Vieira, Instagram na descrição do vídeo, o Telegram dela, para vocês quiserem acompanhar ela, tá bom? Muito obrigada aí, tá? Pela preferência do canal, de estar pintando a bonequinha com vocês. Agora a gente vai estar fazendo o cabelo, tá bom? Se você quiser adquirir a apostila do professor Rogério para estar pintando as bonequinhas dele, só entrar em contato que vai estar na descrição do vídeo também, tá bom? Então, para esse cabelo aqui, a gente vai estar usando palha, gente, a mesma cor que a gente usou na pele, a gente vai usar aqui. E vamos usar jacarandá e, se precisar, vamos usar terra queimada, beleza? Então, vamos lá. Eu tô na onda de fazer cabelos com poucas cores, tá? Pincel 6 da linha 141 da Tigre, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta de um lado só do pincel, vou vir nessa mechinha. Esse cabelo aqui é muito top de fazer, porque ele é bem pequeno, liso, eu acho muito rápido de fazer. Ó, preenchi o meio da mecha, não coloquei ali uma tinta parada, tá? Eu esfumei pra lá e pra cá. Eu vou limpar bem o meu pincel. Vou pegar o jacarandá e eu vou colocar aqui, ó, debaixo da aba do chapéu. Coloquei, eu posso colocar dessa forma que eu coloquei. Mas na hora de puxar os risquinhos, eu vou puxar como? Eu vou puxar em direção de onde eu coloquei o palha, para baixo com o pincel de lado, tá? Ó, na vertical, ó. Com a mão leve, ó, só com a sujeirinha da tinta, ó. Eu vou puxando aqui, ó, nesse sentido. Vou pegar um pouquinho mais de cor do jacarandá, ó, e eu vou dar um acabamento aqui, ó, nessa borda aqui, tá? Vou pegar um pouquinho do jacarandá com o pincel de lado agora, pode ser o pincel 6 ou pode ser o pincel da linha 421, tá? O número 4, porque a mecha aqui, ela não é muito grande. Ó, aqui, como vocês sabem, vai ter sombra, por quê? Porque uma mecha tá por cima da outra. Ó, tinta de um lado só do pincel, ó, eu venho descendo essa tinta. E aqui no caso, ó, eu vou subindo essa tinta. Tá? Então, essa é a base que a gente vai estar fazendo pro cabelo. Vou limpar o meu pincel. E eu vou pegar, ó, palha, coloco aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Obedecendo a curvatura do cabelo aqui, ó, pra lá e pra cá, eu vou espalhar esse palha, tá? Vou limpar bem o meu pincel pra tirar todo o palha, se precisar até lava. Ó, e aqui na horizontal eu vou colocar a tinta, mas na hora de eu puxar essa tinta, que tem que ser mais rapidozinho pra não secar, eu vou puxar na vertical, ó. Tá, ó. Vou puxando, venho agora, ó, do mesmo jeito, ó, de baixo pra cima agora. Ó, levando pra cima do palha. O palha, gente, ele tem a função de iluminar, tá? Minha cor de base é o jacarandá, tá? Ou a primeira sombra, ó. E eu vou puxando, ó, tá? E o terra queimada ou o rústico, que eu vou adicionar depois um pouquinho aqui, ele vai ser a minha sombra mesmo, que ele vai me ajudar a dar profundidade, principalmente na divisão das mechas, tá, ó. Com pincel de lado, só trabalho com o pincel de lado, com a mão bem leve, ó. Vou levantando o pincel e fazendo os tracinhos aí, tá bom? Agora, vamos pra próxima mecha. Lavo o pincel e assim, gente, eu vou fazendo, tá? Vou fazer com vocês, porque é pequeno o cabelo, né? Essa boneca é muito boa de pintar, mas eu gosto de fazer bem detalhado com vocês, pra vocês pintarem. Ó, coloco no meio aqui, ó, movimento o pincel pra lá e pra cá, ó, meio curvado, porque a mechinha aqui tá meio curvada.
Vou limpar bem o pincel. Jacarandá, ó. Primeiro, eu coloco aqui, ó, abaixo da linha do chapéu. Coloco com o pincel deitado mesmo, né, na horizontal. E na hora de puxar, eu vou puxar na vertical, ó, descendo para baixo, ó. Atenção para não marcar, tá? Para não secar nada, ó. Ó, venho varrendo essa tinta, ó, em direção. E agora, pego mais tinta e agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer tinta de um lado só do pincel, eu vou fazer a borda da mecha. Fiz a borda da mecha, eu vou puxar pra cima da mesma forma, ó. Pra vertical, com o pincel de lado. Tô usando o pincel 6, como eu já falei, mas pode ser o 4 da linha 421, que fica maravilhoso de trabalhar aqui. Ó, mão bem levezinha. Quando eu vou chegando bem próximo da cor mais clara, que é a nossa luz, eu vou levantando o pincel. E sempre que eu pegar tinta escura, eu venho onde vai ter sombras. Coloco ali e aí eu vou jogando, ó. Tá? E eu vou jogando pra cima lá. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Pra fazer aqui, a gente vai ter que trocar de pincel, porque a área, ela é menor, tá? Então, Condor 421, ó, já tá aqui. Só que antes de eu passar pra lá, eu já vou dar uma intensificada na sombra nessas mechinhas que a gente fez aqui, tá bom? Então, eu vou pegar terra queimada, tinta de um lado só, ó, e eu vou vir aqui, onde tem mais sombra, ó. Com o pincel de lado, pouquinha tinta, ó. Faço o mesmo processo, ó. Puxando, ó. Intensifico só a bordinha aqui. Agora, de lado, ó. Mesma coisa que eu fiz com o jacarandá, eu vou fazer com terra queimada. Porém, eu vou pegar menos tinta e vou usar menos tinta. Por ser um tom forte e porque também eu não quero tampar o jacarandá todo. Se eu pegar muita tinta, eu vou acabar tampando tudo que eu fiz com o jacarandá. Ó, com o pincel de lado, levantando bem a mão, ó. Tá? Na outra mecha agora. Pincel de lado. E dessa forma que você vai controlar a iluminação que você quer, tá? Quer um cabelo mais iluminado, você vai puxar menos pra cima. Viu? Agora, a gente vai fazer essa aqui. Vamos lá, gente, pra essas mechas aqui, ó, tá? Jacarandá, eu vou preencher essa mecha bem pequenininha aqui, então ela não vai ter iluminação basicamente nenhuma. Duas mechinhas pequenininhas. Com o do 421 é o pincel que eu tô usando, tá bom? Ó, lava o pincel quando eu for pegar o palha, ó. E o palha eu vou colocar só na pontinha da mecha aqui, ó. Pouquinho, gente, muito pouquinho, tá? E aí, eu vou vir com o tom escuro, ó. Tinta de um lado só. E aqui eu vou puxar de lado, do mesmo jeito que eu fiz na outra mecha. Mas aqui eu tenho que puxar quase no movimento o pincel, porque o espaço é muito pequeno. Se eu puxar demais, eu vou cobrir todo esse palha que eu pus aqui, ó. Tá?
Fiz assim, eu vou deixar quietinho aí pra dar uma secadinha. E aí, eu vou fazer a outra mecha. Palha, ó. Já vou fazer isso aqui. 2 mechinhas. Tinha que ter feito essa de cá primeiro, ó, que ela está por baixo. Né? Mas como eu já coloquei lá, eu não quero que o palho seca, ó. Jacarandá, ó. Puxando. Venho de cá também, mesma coisa. Ó, com o pincel de lado eu vou puxando, tá, gente? Com bastante atenção, porque o espaço é bem pequeno. Agora eu vou vir, ó, tinta de um lado só. Ó, vou puxando. Muita atenção pra você não cobrir todo o palha. Senão você não vai conseguir aquele brilhozinho do cabelo, ó. Tá? Agora, ó, jacarandá, eu vou pôr aqui, ó, abaixo daqui, ó. Ó. E vou puxar. Vou limpar o pincel, pegar uma esquinha do palha e vou pôr só na bordinha aqui, ó. Tá? Vem com o jacarandá, ó, pra cima do palha, só um pouquinho. Tá? Agora que a gente vai intensificar com terra queimada. Tá? Com terra queimada, pouquinha tinta, ó. Ó, eu vou fazer como se fosse tipo umas mechinhas, ó. Aqui. Na linha do cabelo, ó. Coloca um pouquinho de nada, desse tomzinho mais escuro. Ó, e vou puxando pra cima. Venho aqui, a mesma coisa, sempre começando com a cor mais escura na linha do cabelo, ó. E depois você vem com o pincelzinho de lado ou com o cantinho do pincel, puxando, ó, um pouquinho dessa tinta pra baixo. Ó, intensifica um pouco mais na divisão entre uma mecha e outra. Venho da ponta, ó, da mecha, ó, puxando. Aqui é a mesma coisa, ó. Puxando. Aqui, eu vou escurecer aqui, ó, do lado. Tá? Secou, acha que precisa retocar qualquer detalhe? Volta e retoca. Eu, particularmente, não gosto de iluminar depois de seco, porque eu acho que fica meio fosca a tinta, não fica bonito. Mas cada um pode fazer de acordo com o que gosta, tá? Gente, branco, tá? Eu vou preencher aqui, eu tô usando o pincel 6, mas pode ser o 8. Ó, com a tinta branca, a sua tinta tem que estar fluida, não grossa e não fina demais, tá? E eu vou fazer o preenchimento todo dessa faixa. Preenchi, eu vou vir, pode ser até com azul, tá? Eu vou usar o cinza chumbo, ó. E eu vou sombrear aqui abaixo desta florzinha aqui um pouquinho, ó. Movimento bem o pincel, tá? Pra dar suavidade, não ficar grosseiro. Tá? Aqui também, ó, nessa pontinha também, eu vou dar uma sombreadinha, ó, levando pra lá. E bem aqui, ó, só com a sujeirinha, tá? Aí, essa aba aqui, gente, eu vou preencher tudo de azul marinho. Ó, pincel 8, azul marinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o preenchimento, tá? Pausa o vídeo e faça o preenchimento aí do seu, que eu vou preencher o meu aqui com bastante cuidado, tá, gente? Pra não manchar nada. Se achar que o pincel 8 tá grande, que não dá pra você usar ele, pega um pincelzinho menor. Só pra você ter certeza de que você não vai borrar nada. Tá? Principalmente aqui, ó.
e tem que ficar mais fininho. Às vezes a gente não tá com a coordenação motora muito boa. Aí é só preencher, tá? Gente, preencheu, a gente vai vir com branco. Se tiver com medo de usar o branco, pode usar o azul hortênsia, tá? Eu vou usar o branco porque o meu fundo ainda tá molhado. Então, eu vou conseguir um tom de azul claro, colocando o branco por cima. Tinta de um lado só do pincel, ó, com o pincel bem em pezinho. E eu vou colocar aqui, ó, na aba do chapéu e eu vou trabalhar pouquíssimo branco, tá, gente? Senão vai ficar demais. Ó, e eu vou trabalhar uma claridade aqui nessa aba, tá? Para que ressalte a profundidade do cabelo, que ressalte, que mostre que o cabelo está por baixo, tá? Da aba do chapéu. Ó, vou colocando, vou esfumando um pouquinho a tinta. Ó, aqui venho bem na bordinha, ó. Pincelzinho bem em pezinho, coloco e depois eu esfumo com bastante cal, tá? Pra dar essa pequena iluminada, tá? Aqui na parte da frente, ó, eu vou colocar um pouco mais. Então, eu vou colocar a tinta aqui, ó. E aí, eu vou trabalhar com um movimento de vai e vem, ó. Tá? Vou limpar o excesso de tinta e vou esfumar as bordas, ó. Tá? Para as bordas ter um degradê aqui. Tá bom? Ó, aqui e aqui. Ó, limpo o pincel. Vou trabalhar aqui, ó. Né? Reforçando já aquela primeira iluminação que a gente tinha feito aqui, ó. Lembra? Tem que esfumar bem, tá? Pra não marcar, porque lá já tá seco. Dou uma iluminadinha aqui também. Qualquer coisa, volta, retoca a iluminação, tá? Agora, a gente vai fazer a parte do olho, da boca e do nariz. Ó, com o pincel 2, tá? Ou o zerinho que você tiver, vai vir cá, ó, e vai preencher a parte branca do olhinho dela, tá, gente? Espaço bem pequeno, vai fazer com muita calma. Ó, muita calma, tá? Vou preencher aqui, ó, também esse cantinho aqui só pra... Tá? Venho aqui, ó, dentro da boca, os dentes, tá? Preencho também com bastante cuidado. Ó, posso dar até um toquezinho aqui, ó. Uma esfumadinha no topinho do nariz, mas tem que ser bem pouco, senão a gente acaba iluminando demais o nariz. Ó, venho aqui, ó, no cantinho do outro olho, tá? Se não conseguir fazer os cantinhos com esse pincel aqui, pode usar o pincelzinho filete, como eu falei, que ele é excelente, tá? Você vai demorar um pouquinho, mas não tem problema não. É melhor você demorar um pouquinho, mas ficar bem feitinho, tá? Com uma iscazinha do cinza chumbo, ou cinza claro, ou cinza normal mesmo. Eu vou vir aqui, ó, no cantinho da parte de cima do olho. Nesse cantinho aqui também de baixo, ó.
Coloco um pouquinho e dou uma esfumadinha. Bem pouquinho, gente, quase nada. Ó, pode um pouquinho no cantinho da boca também, geralmente não precisa não, tá bom? Agora a gente vai fazer pegar a tinta pra tá fazendo o olho aqui. Gente, pro olho, eu vou usar cinza ônix, tá? Que é esse tom aqui, ó, meio esverdeado, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, continuo usando o pincel número 2. Ó. Tá? Vou preencher essa parte de cima todinha do olho, ó. Repare que eu coloco tinta no canto do pincel e eu puxo pra baixo, ó. Eu puxo pra baixo. Vou limpar o meu pincel. Limpo bem mesmo. E eu vou vir com a cor erva doce. Não tem erva doce? Pode ser um tom de azul clarinho ou um tom de verde clarinho, tá? Ó. Com a cor erva doce, pouquinha tinta, eu vou vir cá no cantinho, ó, e vou colocar. Vou esfumar bem para os tons se unir. Tá? Fiz isso, gente, eu vou pegar uma isca do preto, uma isca de nada. Se quiser fazer com verde pântano, pode fazer, tá? Eu vou pegar uma isca do preto e eu vou vir na parte de cima, ó, colocando, ó. Tá bom? Pra dar um destaque. Se tiver com medo de fazer com pincel 2, pode fazer com pincel filete. O importante é não deixar muito essa tinta parada, ó. Você tem que dar uma esfumada pra dentro, puxando bem devagarzinho, tá? Cuidado para não tampar o verde que a gente colocou. Tinta de um lado só. Ó. Eu esfumo justamente para ficar, ó, dá a impressão de uma esfera, né? Que o olho da gente é uma esfera, ó. Movimento para lá e para cá, ó. Pego mais preto no cantinho, tá? Venho com preto e eu vou fazer uma bolinha no centro do olho aqui, ó. Tá? Com a cor preta, bem centralizado, tá, gente? Ó. Essa bolinha aqui no centro do olho vai ficar sempre no centro do olho, independente de onde a bonequinha esteja olhando, tá bom? Depois a gente vai voltar pra iluminar e colocar o ponto de luz, que vai mostrar pra onde a bonequinha tá olhando, tá bom? Gente, vamos fazer essa florzinha? Essa semana eu vi uma florzinha ali numa calçada e já tô com vontade de tentar fazer ela aqui, tá? Então, eu vou usar aqui pincel 4, pincel 2, pincelzinhos menores. Até o 6 dá pra fazer, com calma, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com o amarelo canário, ó. Em volta do miolinho, ó. Ó, com o pincel de lado, ó, eu vou levando a tinta pra borda, sem chegar tudo. Aqui a pétala tá dobrada, tá? Então, eu coloco o amarelo canário aqui, limpo o pincel e venho com o amarelo bebê. Aí, você vai falar, já que eu não tenho amarelo bebê. Pega o amarelo canário, bota um pouquinho de branco e clareia ele um pouquinho no pratinho separado, tá? A dobrinha a gente vai fazer preencher ela com amarelo bebê, certo? Então, dessa forma, a gente vai fazer todas as pétalas aqui, tá? Então, vamos lá. Canário, puxando, abaixo da pétala dobrada, canário, e na pontinha aqui, ó,
eu venho com o bebê, com o amarelo bebê, ó, bem na pontinha. A dobrinha, amarelo canário. Próxima pétala, canário. Venho abaixo da pétala que tá dobrada, coloco o canário. O bebê, eu vou colocar aqui, ó, no meio da pétala. Tentando preencher bem a fibra. Venho aqui, ó. A pétala dobrada. No canário, eu vou dar uma reforçada aqui, que a cor acabou ficando um pouco clara, tá? Próxima. Amarelo canário, puxando pra fora. Vou fazer essa outra aqui logo pra adiantar aqui. Ó, puxo. Com canário, eu vou fazer o restante, ó. Debaixo aqui da pétala dobrada. Lembra sempre de deixar mais escurinho, tá bom? Ó, a pétala dobrada. Canário, depois eu vou clarear essa pétala dobrada um pouquinho com branco, tá? Preenche bem. Agora, eu vou pegar um pouquinho do... Pode ser amarelo ouro. Ó, isca de amarelo ouro de um lado só, onde eu vou colocar só na divisão das pétalas. E abaixo das dobras, ó. Do cantinho da pétala que tá dobrada, você vem com... Bem pouquinho, ó. Só assim. Agora, com o pincel 2, com a cor berinjela. Ó, com a cor berinjela, eu vou preencher o miolinho. Se você de todo não tiver o berinjela, pode ser o terra queimada. Tá? Aí, agora, ó, eu lavo o pincel, tá? É bem importante. E eu vou com o pincel de lado, o pincel número 2, ó. E eu vou puxar aqui, ó. Pra fora. Devia ter ido ali na calçada da minha casa, de frente à minha casa, e pegado uma florzinha pra vocês verem. E puxo. Tá, ó. Posso colocar até mais cor. Porque eu vi tem uma cor bem intensa, assim. A parte do miolinho. Com o branco, tinta de um lado só do pincel, eu vou reforçar essas pétalazinhas que estão dobradas, tá? Se quiser dar uma iluminadinha também, ó, pode estar fazendo, ó. Aqui a pétala tá dobrada.
É uma flor bem simplesinha. Tá? Eu vou limpar o pincel. Tinha que estar seco, tá, gente? Mas como não tá seco, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou pegar o amarelo canário, pegar a tinta de um lado só do pincel, ó, e eu vou vincar, ó, com batidinhas nessa parte mais escura aqui do miolinho, tá? Se quiser intensificar esses tracinhos aqui, ó, com pincel filete, tá? Pode ficar à vontade, tá bom? Ó, pode pegar o pincel filete, vir no berinjela. É bom o berinjela tá um pouco diluído, o meu tá um pouco grosso, ó. Vem cá, ó, vem cá e coloca. É bom que vai dar aqui um degradê de cor. Tá? Qualquer coisa você retoca depois os detalhes. Ó, com a tinta branca e com o pincel filete, eu vou fazer aqui uma rendinha em volta aqui da fita, ó. Gente, esse aqui é meu estilo de pintura, tá bom? Se vocês não quiserem, pode tá fazendo ao gosto seus. Eu gosto de fazer, acho que fica delicadinho. E eu vou vir aqui também no chapéu, ó. E vou fazer um detalhezinho. Na borda, ó, do chapéu, eu faço só uns pontinhos, tá? Bem simples. A boca eu vou fazer ela um pouco mais chamativa, tá? Então, eu vou usar vermelho tomate e vermelho profundo pra escurecer. Se você não quiser usar essas cores, pode estar usando outros tons aí, tá? Tipo, rosa escuro com rosa chá, ou vermelho queimado com rosa chá, pode ficar à vontade aí, tá bom? Então, eu vou começar com o vermelho profundo, com o pincel de número 2. Tá? E eu vou começar fazendo a sombra aqui, ó. Do lábio. Puxando pra baixo. Tá? Ó, vou dar uma leve sombreada aqui, ó, na parte de baixo do lábio. Ó, na parte do biquinho aqui, ó, também com uma isca de tinta, cuidado pra não sair fora do desenho, tá? Vou limpar bem o pincel e vou preencher o restante com, ó, obedecendo aqui o formato do lábio, com vermelho tomate.
Caprichem, tá, gente? Eu tô tão entretida que quase eu esqueço que eu tô gravando, ó. Tá? Depois que você fez a boquinha bem caprichadinha, aqui eu tô um pouco longe, sabe? Não gosto de estar longe. Eu vou usar branco, mas o ideal é o coral, tá? E depois que tá seco, como tá molhado, eu vou usar o branco assim mesmo, ó. Peguei tinta, mas eu limpei todo o excesso de tinta no paninho. Ó, e aqui, ó, eu vou dar batidinhas repetidamente várias vezes pra que o branco se torne um tom de rosinha. Mais um pouquinho que eu peguei, ó. Ó, batidinha. Porque esse branco eu tenho que se tornar um rosinha aqui na boquinha. Tá? Ó. Aqui também, ó. E a nossa boquinha tá pronta. Qualquer coisa você retoca, tá? Agora a gente vai terminar os cílios pra só dar os acabamentos finais e tá pronta a nossa bonequinha. Os cílios eu vou fazer com terra queimada. O pincel que eu tô usando é Tigre 440 número 0, mas pode ser o seu pincel que você usa aí, tá? Então, eu vou pegar o terra queimada. Ó, e venho fazendo o contorno. Com a mão bem firme. Com calma, ó. Observe que eu pego tinta algumas vezes. Agora, eu vou puxar os cílios, ó. Eu pressiono um pouco na base e levanto, ó. Tá? Aí, ó, quando chegar aqui mais centralizado aqui, ó, você levanta um pouco, o cílio fica mais em pezinho, tá? Quando chega no meio do olho, você vira na outra direção, ó. Ó. Tá? Agora é só repetir o processo do outro lado, ó. A gente vai dar a parte do contorno. Fala pra mim aí nos comentários quem de vocês tem dificuldade pra tá fazendo isso aqui. Ó, puxo. Pressiono na base. Levanto o pincel. Ó, faço mais em pezinho. Quando chega aqui no meio do olho, depois eu inclino, ó, na outra direção. Ó, tá? Pra fazer os cílios. Aqui o de baixo, gente, eu não gosto muito de fazer porque os meus não fica bonitinho. Ó, vou fazer, mas eu não gosto. Os meus, eles não ficam bonitinhos, eles ficam grosso, tá? Aí, gente, se vocês acharem que ficou pouco, quer colocar mais, pode colocar mais entre os cílios assim, ó, mas com calma para não exagerar, tá? Aqui eu vou querer um pouquinho mais de volume. Para quem estiver iniciando, não faz muito não, tá? Eu acho mais complicado quando você resolve fazer um pouquinho a mais. O olho parece estar meio espantado. Ó, essa linha aqui, ó, pode ficar mais grossa, tá? A linha da sobrancelha, ó. A gente não fez maquiagem, mas se vocês quiserem fazer uma maquiagem nela, pode estar fazendo, não tem problema não.
Eu vou lavar o meu pincel aqui, ó. E eu vou com o branco pra gente iluminar, tá? Pra iluminar, essa bolinha do olho aí tem que estar mais pretinha, tá? Tem que estar seca. Desculpa, gente, mais pretinha não, seca, tá? Eu vou pegar primeiro o pincel 2, que é um pincelzinho pequeno, e eu vou pegar uma isca de branco de um lado só do pincel, bem pouquinho. Eu vou vir cá na parte de baixo do olho, ó. Ó, eu vou girar o meu pincel sem tirar do lugar, ó. Fazer isso do outro lado também, ó. Tá? Só pra dar uma iluminada. Fiz isso, eu vou colocar os pontinhos de luz, tá? Os pontinhos de luz você pode fazer com o cabo do pincel. Ó, pego tinta com o cabo do pincel e vou carimbar bem aqui, ó. De um lado e do outro. Vou fazer essa iluminação aqui, ó. De um lado e do outro. Na mesma direção. Se você quiser colocar para outro lado, pode ficar à vontade. Pode estar colocando também, tá? Agora, a gente só vai finalizar aqui. Gente, aqui a bonequinha, eu vou pegar o pincel filete, a tinta vermelho, vermelho não, gente, azul marinho, tá? E eu vou fazer um detalhes aqui no chapéu, ó. Poderia estar fazendo com stencil, sim, gente, mas é uma área meio difícil de trabalhar e nem todo mundo tem stencil. Ó. Então, vou fazer aqui, ó, umas linhas. Agora, eu vou vir ao contrário dessas que eu fiz, ó. Pincel filete com azul marinho diluidinho. Ó. Tá? E eu faço uma estampinha aí nessa faixa. Agora, na blusa aqui, ó, tá? Eu vou fazer umas rosinhas. Ó, fiz a estampinha com a carimbadinha com o amarelo canário. Eu vou vir com o filete, ó, e vou fazer, ó, uma meia lua em todas. Tá? Tem uns que ficou tão pequenininho que nem tá aparecendo, né? Ó. Fiz a estampinha bem pequenininho mesmo. Vou pegar o número 0. Vou pegar aí uma tinta verde. Aqui eu vou usar o verde abacate. Você pode usar qualquer tom de verde, o verde oliva. Eu vou pegar a tinta com o canto do pincel, ó. Ó. E eu vou vir abaixo aqui, vou fazer 2 folhinhas, ó. Uma de um lado, outra do outro. Pegando tinta do lado do pincel. Não quiser fazer isso aqui, gente, não faz. Pode deixar só azul mesmo. Ou pode fazer bolinha. Aquilo que você gostar, você faz, tá? Se de repente você tiver um stencilzinho com uma estampinha bem pequena, você pode vir cá e tá colocando também. Ficou uma ali sem colocar. Ficou essa aqui sem colocar. Tá? Aí, tá vendo a estampinha? Bem de perto pra vocês verem mesmo. Tá? Então, é isso. Agora, com o cabo do pincel, eu vou fazer um colarzinho aqui, tá? Vou usar o cabo do pincel. Eu vou começar aqui de trás, ó. Fazendo a bolinha daqui de trás.
tá? Ó, é como se ela estivesse segurando o colar, tá? E aí, se quiser, pode vir com o pincelzinho filete, com a cor cinza chumbo, tinta diluidinha, e eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo de cada bolinha e vou fazer quase um contorninho, só que a bolinha, gente, ela tinha que estar seca. Aqui ela tá muito molhada ainda. Pra tá fazendo esse contorninho aqui, pra que fique bem bonitinho o colar. Tá bom? Só vocês capricharam no detalhe, pode pintar da forma que vocês acharem melhor, eu tá dando apenas sugestões de cores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like. Pessoal, gente, eu tinha esquecido de pintar essa pequena partezinha aqui, tá bom? Eu fiz no de vocês, vocês não esqueçam de pintar essa partezinha quando você estiver pintando, até mesmo antes de você pintar o rosto e o chapéu, tá? Foi falha minha não ter observado o desenho aqui, a gente pinta tudo que está por baixo primeiro. Ficou assim, ó, a nossa pintura. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Vieira, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de pintar essa bonequinha. Muito obrigada aí pela sua generosidade, tá bom? Quem quiser adquirir os riscos do professor Rogério, como eu já falei, o contato vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu conto aí com seu apoio para compartilhar esse vídeo. Fiquem todas com Deus.